Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos fizeram um bombardeio com vários mísseis ali na região de Kiev hoje pela manhã. E o mais impressionante foi, esses mísseis não foram detectados pelo sistema de alerta antiaéreo dos ucranianos, então não teve sirene de alerta, a sirene só soou depois que já houve explosões no solo e os mísseis não foram derrubados. E aí a grande questão, que tipo de míssil é esse que os ucranianos não conseguiram detectar? E a única resposta que o pessoal conseguiu dar é que esses mísseis seriam mísseis S-300 ou S-400, que são mísseis típicos para defesa antiaérea, né? Então são mísseis muito rápidos, porque o objetivo deles é atingir outros mísseis, tem que ser mais rápido que os outros mísseis, mas eles têm um problema, eles têm um alcance reduzido e uma carga reduzida. De fato, não causaram muitos danos não, tá? Mas o fato de terem um alcance reduzido indica que a única possibilidade é que eles teriam sido lançados de Belarus. Não dá para lançar eles aqui da Rússia. Pior de tudo, as defesas antiaéreas ucranianas não têm capacidade de derrubar esse tipo de míssil porque ele é muito rápido e muito pequeno. Como a gente falou, é um míssil que ele causa pouco dano, porque ele foi desenhado para atingir outros mísseis no ar, e aí basta atingir o outro míssil e já destrói outro míssil, né? Mas eles são muito rápidos, então isso é um problema. Eu não sei nem se o Patriot consegue derrubar esses mísseis, o Patriot ainda não está na Ucrânia, ainda vai chegar, né? Os ucranianos resistem na parte oeste de Soledar, ainda tem um pedacinho na mão dos ucranianos, tem até uma bandeirinha ucraniana lá, e surgiram vários vídeos mostrando morte de russos aí durante essa batalha. Realmente o grupo Wagner perdeu muitos guerrilheiros nisso daí, né? Agora, uma coisa curiosa foi que ontem o Ministério da Defesa russo fez um grande pronunciamento solene, afirmando, né, comemorando a conquista de Soledar, agradeceu a vários combatentes e vários grupos de lá e não falou nada do grupo Wagner, como se fosse o exército russo que tomou. A gente sabe que estava misturado, tá? O Wagner estava falando que era só Wagner também, que não tinha exército, mas tinha também. E agora o exército está dizendo que é só exército, não tinha o Wagner, né? Enfim, o grupo Wagner foi trucidado com sucesso na cidade e agora o mérito é do exército russo. Essa treta tá complicada, né? O que será que vai ser do Prigozhin? Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Militar ANCAP, Libertas também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês podem ver aqui, hoje cedo teve aqui um ataque em Kiev, nos arredores aqui de Kiev. O pessoal foi para o metrô lá, teve a sirene antiaérea, mas a questão é, a sirene antiaérea, a sirene de aviso de ataque aéreo, ela só tocou depois que já haviam ocorrido as explosões, né? Então, a expectativa, segundo a Força Aérea Ucraniana, explicando este problema, é que pode ter sido atacado com mísseis balísticos de Belarus, né? Isso quer dizer mísseis balísticos de pouco alcance, porque na verdade os mísseis balísticos eles tipicamente têm alcance muito longo, né? O ponto aqui é que são mísseis muito rápidos, então não foram detectados a tempo, por isso que não houve nem ação da defesa antiaérea. Está aqui o que foi de dano, algumas casas foram destruídas, não teve nada de muito significativo. Isso é consistente também com os russos terem usado os mísseis S-300 ou S-400 de defesa antiaérea. Esses mísseis, como a gente explicou, eles são muito rápidos, são difíceis de derrubar, difíceis de detectar, mas eles não causam tanto estrago assim quanto os outros mísseis que os russos têm, que eles têm usado naquelas levas de ataques, né? Esses outros mísseis são mais lentos. O míssil do S-300 e do S-400 ele é mais rápido justamente porque ele tem que interceptar um míssil que está no ar, né? Só que a carga explosiva dele é menor. Então, o que aconteceu foi só danos em algumas residências. E aqui, ó, segundo a Lulia Mendel, as sirenes começaram a tocar só depois de 5 ou 6 explosões já em Kiev. Então, os mísseis atingiram Kiev e só depois que as sirenes foram acionadas. E o Phillips O'Brien aqui está reclamando, falando que, poxa, é hora de dar os ataques para a Ucrânia e coisa e tal.
Agora, o que o Justin Bronk está dizendo aqui é que, na verdade, isso não é uma escalada, tá? Porque o que ele está falando aqui é, olha só, a Rússia agora está usando mísseis balísticos contra a Ucrânia e coisa e tal, que são mísseis mais difíceis de serem identificados pelos sistemas antiaéreos e serem derrubados, né? Principalmente esses do S-400 e S-300, que são muito rápidos. Como a gente falou, eles são mísseis antiaéreos, mas a Rússia adaptou alguns desses mísseis para serem mísseis de terra-terra, né? Ou seja, atingir um ponto na Terra. E eles são muito rápidos, né? E o problema desses mísseis é que a Rússia tem montanhas e montanhas desse míssil. É muita coisa mesmo. Então esse está muito longe de acabar. Enfim, mas como a gente falou, são mísseis que causam relativamente pouco dano, né? E a expectativa ucraniana é que só com o Patriot que talvez ele seja capaz de parar esse tipo de míssil. E ele está dizendo aqui que não é uma escalada, não é um aumento. Por quê? Porque a Rússia, na verdade, já vem usando isso há algum tempo. Ela nunca usou em Kyiv. Por que ela nunca usou em Kyiv? Pelo motivo óbvio, como a gente explicou, que são mísseis de curto alcance, então de relativamente pouco alcance, né? Aqui em Kharkiv, o tempo todo cai míssil S-300, S-400 aqui em Kharkiv, justamente porque é perto da borda russa, daqui para cá eles conseguem atingir de forma muito fácil, né? Em Kyiv é mais complicado, a não ser que venha de Belarus, né? E aí que está a grande questão, se esses mísseis foram disparados de Belarus, pode ser uma indicação aí de que Belarus está entrando nessa guerra, ou está querendo provocar a Ucrânia para entrar nessa guerra, né? E depois desse ataque em Kyiv, aí os bombardeios estratégicos russos lançaram mais mísseis agora em direção à Ucrânia, em direção a várias cidades. Aqui já tem alerta em várias cidades aqui, inclusive em Kyiv também, e esse alerta está aumentando. Então, isso está acontecendo no momento que a gente grava esse vídeo. Eu não tenho como saber qual vai ser o resultado dessa segunda onda de ataque. Então, como eu disse, essa primeira onda que teve só em Kyiv destruiu algumas casas, não teve ferido, não teve morto, porque foram mísseis pequenos, de pequena capacidade. Agora, essa segunda a gente não sabe, vamos ver o que acontece aqui. Esperar aí o resultado desse ataque, né? E provavelmente eu vou falar isso amanhã. E o comandante das Forças Aéreas de Defesa da Ucrânia disse que hoje tem uma probabilidade de ataque em massa da Federação Russa, né? Mais ataques, daqueles ataques à infraestrutura que os russos estão fazendo aí várias vezes, né? Há vários tempos. Bom, além disso, aconteceu aqui em Berdiansk uma explosão próximo ao aeroporto de Berdiansk. Ninguém sabe exatamente o que foi. Os russos dizem que foi um carro que pegou fogo. Mas parece uma explosão muito grande aqui para ser um carro que pegou fogo aqui, né? Enfim, não sei, pode ser que tenha realmente gerado muita fumaça e coisa e tal. Tá vendo aqui a explosão bem grande ali no aeroporto de Berdiansk. E aqui tem o vídeo que os russos lançaram, que seria o carro do administrador de Berdiansk apontado pelos russos, que estaria pegando fogo ali na região. Pode ser que seja isso mesmo, o carro gerou muita fumaça, ou pode ser que não, pode ser que sejam duas coisas independentes, né? Teve também uma explosão além do carro. Segundo o comunicado russo, o próprio Alexei Kishrin, que é o dono desse carro aqui, não foi ferido, ele não estava no carro no momento, né? Bom, vamos falar de Soledar, a parte oeste da cidade, aqui, esse restinho aqui da cidade, inclusive essa mina aqui, acho que é a mina de sal número 7 que eles chamam, ainda está em poder dos ucranianos, tá? Então só um pedacinho da cidade ainda está em poder. Agora é importante notar o seguinte, né? Esse vilarejo aqui, Silge e esse outro lado aqui, isso aqui também é Soledar, tá, gente? Isso aqui também faz parte da cidade de Soledar. Então, em tese, os ucranianos ainda têm toda essa parte parte oeste da cidade aqui, ainda em poder deles, né? Mas parece que a visão dos ucranianos é estabelecer uma posição defensiva justamente aqui nessas colinas mais altas, aqui essa região aqui é bem mais alta, então isso aqui daria uma posição defensiva melhor para eles contra os russos que estão aqui em Soledar, né? Então, provavelmente eles ainda estão ocupando isso daqui, não vão entregar de graça isso, vão fazer força para causar bastante dano aos russos, mas a expectativa é a defesa ser nessas colinas aqui ao norte da cidade, né? Bom,
Tem aqui uma imagem, eu vou tirar minha cara aqui porque ficou bem em cima aqui, ó. Uma imagem que foi colocada pelos soldados ucranianos justamente nessa mina de sal número 7 aqui, com a bandeirinha da Ucrânia lá, para mostrar que ainda está, pelo menos uma parte da cidade, nas mãos dos ucranianos, né? A gente vai ver mais adiante que isso é algo sensível para os russos. Bom, aqui tem uma outra visão do Ukraine Control Map. Esse mapa é um mapa feito de forma colaborativa. Então ele mostra que a situação lá na Ucrânia, na visão dele, os ucranianos já estão aqui nas colinas, e a região aqui é uma região de disputa, ou seja, não está no controle ucraniano mais, está em disputa. Mas eles fizeram aqui a localização, a geolocalização de um vídeo que a gente vai ver que aconteceu aqui em Soledar, né, alguns dias atrás, que é um vídeo muito interessante. Eu vou tocar aqui para vocês verem. O pessoal com drone esperou os russos todos entrarem na casa que eles estavam usando como acampamento, o quartel lá, e depois deu um jeito, né, deu uma limpada. Vamos lá. Tá acelerado o vídeo, tá? Porque senão, o vídeo original tem muito tempo que eles vão caminhando até lá. Jaga Jaga e Badabum. Jaga Jaga e Badabum. E aí, pelo menos uns 50 russos estavam no local. E isso aconteceu umas 6 horas atrás, de acordo com o Magyar. Então, isso aqui é uma das coisas que os ucranianos têm feito lá em Soledar, né? Ok, a cidade está sendo tomada pelos russos, nesse momento acho que pouca gente tem dúvida disso. Se você procurar por aí, você ainda vai ver gente falando que não, que os ucranianos estão fazendo uma operação de contraofensiva, que eles estão retomando não sei aonde, coisa e tal, que vão retomar Soledar, que não vão entregar não, e coisa e tal. E olha só, eu adoraria que fosse isso, tá? Eu estou torcendo pela Ucrânia, eu quero que a Ucrânia ganhe, mas das informações que a gente tem aqui, esse pessoal que eu costumo consultar são pessoas confiáveis, então pessoas que estão também torcendo pela Ucrânia, mas também não faz sentido a gente ficar se iludindo nisso daí, né? Infelizmente, Soledar foi. A questão toda é aquilo que eu mencionei no vídeo de ontem. Soledar não é uma cidade tão importante assim em termos de estratégia. É lógico, para quem é de Soledar, para quem está ali, para a Ucrânia é ruim perder qualquer trecho do território, né? Mas não é uma cidade estrategicamente significativa, então isso significa que eles não vão conseguir, a partir de Soledar, fazer muitas outras ofensivas diferentes dessa, né? Isso é a primeira vitória que os russos têm em 6 meses, então realmente mostra mais a incapacidade dos russos de fazer qualquer coisa, né? Enfim, você vai encontrar ainda gente dizendo que não, que os ucranianos estão lutando aqui na cidade, e olha só, não é que seja mentira, tá? Porque eles estão de fato lutando aqui na parte oeste da cidade, né? De fato, essa parte oeste da cidade aqui ainda está ou com os ucranianos ou em luta, né? Mas assim, do ponto de vista, olhando para o teatro aqui, olhando para como está a operação aqui, parece que realmente a cidade vai ser perdida. A questão toda é o custo que isso vai ter para o grupo Wagner, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, o Defmon, vamos dar uma olhada aqui na thread dele sobre a situação na linha de frente. Aqui em Svatov teve mais tentativa de novo, né? Os russos parece que todo dia tentam avançar aqui de Kolomyshchyra para Stelmarivka, né? Todos os dias eles tentam esse movimento, até que os ucranianos estão segurando. Makivka também, parece que tentaram atacar Makivka aqui embaixo a partir de Plochanka. Aqui a situação em Kriminá não teve nenhuma grande alteração, nenhum grande avanço. Bilororivka também é outro lugar que os russos vivem tentando avançar aqui. Parece que tentaram também tomar Spirne, aqui um pouquinho mais abaixo, também sem sucesso. E aqui em Soledar, como a gente está falando, a tentativa aqui em Rozdolivka, mas sem sucesso, e houve avanço aqui na parte norte aqui da cidade, né? Como a gente viu, os russos conseguiram avançar nessa região. Krasnohoran também tentaram tomar e não conseguiram.
Pidhorodne e Bakhmut também a gente tentaram avançar e não conseguiram. Então não teve muita mudança em relação a ontem. Ontem a gente já sabia que a maior parte de Soledar já tinha sido tomada pelos russos, né? E como eu falei, é preocupante, lógico, fragiliza a situação russa em Bakhmut, fragiliza certamente, mas não é uma tragédia, não é algo que seja realmente muito significativo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala que o Ministério da Defesa russo anunciou ontem, no dia 13 de janeiro, que as forças russas conquistaram Soledar na tarde do dia 12 de janeiro, né? E o exército russo falou que as forças russas podem agora formar um caldeirão ali em torno de Bakhmut, tentar fechar o cerco, né, na cidade de Bakhmut e tomar Bakhmut. É possível que eles tomem Bakhmut? Possível né? Eu acho pouco provável. Os ucranianos estão com muitas defesas aqui na cidade, mas é um fato que eles avançando aqui por cima, se eles conseguirem cortar a M3, né? Principalmente se conseguirem aqui em Krasnohoran e aqui por baixo também conseguirem atingir a H-32 aqui, né? Isso daqui pode de fato complicar o abastecimento das tropas em Bakhmut, né? Existem outras estradas menores aqui que podem também ser usadas para abastecer a cidade, mas você começa a ter dificuldade de abastecer, né? Porque as principais rotas vão estar comprometidas aqui. Vamos ver como é que isso caminha nas próximas semanas aí, mas, de novo, Bakhmut tem a mesma questão de Soledar. Bakhmut é maior do que Soledar, seria mais crítico perder, mas não é uma coisa que faça uma diferença enorme no final das contas, né? Então, o exército russo alegou que tomou a cidade, né? O ministro da Defesa da Ucrânia disse que não, que ainda há briga lá em Soledar, e aquilo que eu falei para vocês, sim, é verdade, os ucranianos ainda estão com um pedaço da cidade aqui, ainda estão lutando, né? Não é uma coisa fácil, mas essa é a situação, né? A maior parte da cidade está mesmo no controle dos russos, né? Agora, o que chamou atenção nesse comunicado do Ministério da Defesa russo é que eles fizeram vários agradecimentos a várias unidades do exército russo e coisa e tal, mas não reconheceram a participação do grupo Wagner na captura de Soledar, né? Então, olha que coisa interessante. O grupo Wagner, a gente falou, né, o Prigozhin o tempo todo está dizendo que não, que é só Wagner, que não tem tropa do exército russo nenhuma ajudando em Soledar, é só o Wagner que está avançando ali. A gente tem visto que, segundo o relato dos ucranianos, não, tem também tropas do exército russo e tem também da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, que não é República Separatista nada, mas é uma outra força militar russa ali também, né? Então, tinha também outros soldados ali junto com o grupo Wagner. E o Prigozhin está o tempo todo dizendo que é só o grupo Wagner, que não teve mais ninguém. Aí agora o Ministério da Defesa russo diz que, não tinha, que era só o exército russo, não teve o grupo Wagner. Aí parece que depois, 6 horas depois, eles reconheceram que os voluntários do grupo Wagner foram importantes, participaram de forma importante na batalha por Soledar. Mas assim, de novo, não reconheceram que foi o Wagner que fez, estão dizendo que foi, ok, eles deram uma ajuda ali, ajudaram um pouquinho, né? Ou seja, isso aqui pode ser realmente um golpe no Prigozhin, né? A gente tem visto essa história, o Prigozhin está crescendo em popularidade lá na Rússia, justamente porque, diferente do Putin, que nunca foi na linha de frente, o Prigozhin apareceu lá na mina de sal em Soledar, né? Lá na frente de batalha, coisa e tal. Eu não gosto do cara não, mas tem que reconhecer que o cara teve coragem, né? Não é uma coisa fácil fazer isso. Enfim, e daí isso repercutiu muito bem junto ao pessoal mais extremado lá na Rússia, né? Junto aos nacionalistas da Rússia. Então, no final das contas, o Prigozhin estava ganhando uma notoriedade muito grande lá, talvez a ponto até de ameaçar o Putin. E não é de se estranhar que todas as mudanças que o Putin vem fazendo é justamente para conter o Prigozhin, né? Faz sentido, ele fortaleceu o exército russo, recontratou o Lapin, né? Botou o Lapin de novo numa posição de liderança. O Lapin, que é aquele general russo que agora é o comandante das forças terrestres, é meio que não chega a ser um inimigo, mas os dois têm uma treta ali, o Prigozhin e esse general Lapin.
Então, é realmente uma coisa complicada isso aqui. Ou seja, pode indicar que o Putin está querendo agora passar régua no Prigozhin, né? O que vai acontecer com ele a gente não sabe, mas como vocês viram, aquele blog General SVR, que nem sempre acerta as coisas, mas de vez em quando ele fala algumas coisas que fazem muito sentido, ele acerta muita coisa. Ele falou que parece que a ordem do Putin agora é para o Prigozhin se focar na Ásia, na África, na América Latina e não se preocupar muito com a Ucrânia mais, né? Ou seja, criou problemas para o Putin essa visão do Prigozhin lá na linha de frente, né? Então, ou seja, isso está gerando essa briga toda lá, né? O Putin está cultivando um conjunto de bloggers militares, né, que são leais a ele, para justamente começar a minar essa tentativa do Prigozhin de elevar a sua imagem lá na Rússia, né? Os oficiais ucranianos eles estão prevendo que as operações entre a Rússia e a Ucrânia, né, vão intensificar na primavera de 2023, ou seja, isso quer dizer que eles estão achando pouco provável que a coisa aconteça ainda no inverno, né? Vai ficar para a primavera de 2023, mas que uma ofensiva a partir de Belarus ainda é pouco provável. E é curioso que a gente vai falar sobre isso daqui. Quem é que está defendendo a borda norte da Ucrânia? Bem, castores, né? Vocês sabem, tem muito castor naquela região já é uma região que tem muitos rios, muito córrego, muito alagadiça ali, mas o pior é o seguinte, os castores na região fazem represas de castor, isso é o comportamento natural deles, né? Normalmente as pessoas vão lá e destroem essas represas porque isso prejudica quem mora na região, você não consegue plantar, não consegue usar a terra para nada porque é tudo alagado, então o pessoal vai lá e destrói as represas de castor, o tempo todo fica a gente destruindo represa de castor ali. Só que, com essa hostilidade, o pessoal que mora na região saiu dali, né? Não vai ficar ninguém na borda de um país em guerra. Então, os castores estão podendo construir represas e não tem ninguém para destruir as represas dos castores. A área que normalmente já é muito alagada está completamente inundada ali o norte da Ucrânia, né? Mais um grau de dificuldade caso os russos resolvam fazer um avanço a partir de lá, né? Tem uma outra polêmica que está acontecendo lá na Rússia, que é o que fazer com o pessoal que fugiu da Rússia, né? Os russos já iniciaram a mobilização agora oculta e devem iniciar uma mobilização aberta, mas a grande preocupação deles é a seguinte: e o pessoal que fugiu, que já saiu da Rússia, né? E daí você tem aqui algumas opções e isso está deixando o pessoal em lados diferentes. O pessoal mais radical lá, os nacionalistas mais radicais, querem que as contas dessas pessoas sejam confiscadas, que eles sejam presos e o passaporte seja anulado e não sei o que lá, porque fugiram da Rússia e coisa e tal. Só que o governo russo ele está mais preocupado, por quê? Porque ele vê que também isso pode acabar sendo algo positivo quando essas pessoas voltarem mais adiante para atender ao mercado de trabalho da Rússia, né? Afinal, a Rússia não é só exército, né? Ela tem também as fábricas e coisa e tal. Isso já está com muita dificuldade de ter gente lá. Muita gente saiu por conta disso, então eles não querem uma abordagem de punição. Eles querem incentivar de alguma forma essas pessoas voltarem, mas sem punições, né? Enquanto o pessoal nacionalista quer punir esse pessoal, quer botar na cadeia e não sei o que lá. Enfim, bom que eles estão com essas dificuldades lá, né? E nesse ritmo, se você é um russo que está fora da Rússia, eu aconselho você a continuar. O Igor Shusko está lembrando aqui de do que falou aquele especialista lá do FSB, que manda umas cartas de vez em quando, né, um informante do FSB, que é uma diretiva nova dos oficiais russos para parar de elogiar Prigozhin, e ele perdeu dezenas de milhares de mercenários, a maior parte eram prisioneiros, mas isso deve ter enfraquecido isso. E toda essa operação é justamente visando retirar a possibilidade dele tentar bater de frente com o Putin, né? Bom, isso aqui é só uma outra curiosidade que ele tem aqui, né? Que ele mostrou um documento vazado, como é que são as ordens de busca e apreensão lá na Rússia, né? E é muito curioso porque eu não sei até que ponto que não é a mesma coisa em qualquer lugar, mas aqui deveria estar os objetivos da busca e apreensão, né?
Quando você faz a busca e apreensão em uma casa de alguém, você está buscando alguma coisa, provas sobre o quê? Que tipo de informação que você está buscando, que tipo de elemento que a pessoa pode ter roubado, que arma usada num roubo, né? Enfim, você tem que descrever exatamente o que está sendo buscado. Os policiais não podem chegar na sua casa buscando coisas aleatórias. Aí como é que eles fazem? Eles deixam tudo assinado já e tudo em branco. Aí a polícia, na hora, ela preenche o que precisar preencher para fazer a papelada, né? Pois é. Bom, um evento aqui preocupante, uma linha de gás entre a Letônia e a Lituânia foi atacada e explodiu. Pode ser acidente, né? Mas é complicado isso. Pode ser também uma sabotagem. O pessoal está falando em sabotagem do FSB. Aqui, ó. Letônia e Lituânia. Aqui bem a linha de gás que atravessa aqui explodiu, né? Pode ter sido um acidente, é verdade, mas pode ter sido sabotagem dos russos também. Bom, os ucranianos liberaram um exemplo de imagem que eles conseguem com um drone espião Shark, né? É um drone novo, é um drone espião novo que eles estão usando agora, muito interessante, né? Tá vendo aqui a visão? Isso aqui mostra eles inspecionando a cidade de Donetsk. Donetsk está nas mãos dos russos, mas aqui eles conseguem com muita facilidade ver exatamente o que cada localização é coisa e tal, e identificar eventuais depósitos de munição, eventuais agrupamentos de tropas russas, né? Realmente muito bacana o drone. A Ucrânia tem usado muito bem esses drones nessa guerra, né? Bom, tem dois artigos aqui curiosos, né? Esse artigo da 1945 diz que o Putin não consegue esconder isso. A Rússia está com pouca munição para lutar na Ucrânia, principalmente falta de obus, né, de carga para obuseiro. E isso certamente é um problema para a Rússia, principalmente porque ela tem um estilo de guerra que usa muita quantidade de munição. Mas isso aqui também, aqui hoje no mundo militar, mostra aqui ó, que com falta de munição, Estados Unidos com falta de munição pode ter que escolher entre a Marinha ou a Ucrânia. Ou seja, isso mostra também que a Ucrânia também tem esse problema. A Ucrânia também está com falta de munição lá na linha de frente, né? A vantagem da Ucrânia só é que ela tem uma rede de outros países que pode ajudar muito com isso daí, principalmente os antigos países da cortina de ferro ali, da Tchequia, a Bulgária e outros países ali que mantiveram muitas linhas de produção de munição da época soviética, mas mesmo as munições para o padrão OTAN, pode ser que falte para a Ucrânia, né? Mas isso aí não vai ter problema, vai acabar sendo solucionado. A Rússia também está já fortalecendo a base industrial deles de produção de cartucho, não tenha dúvida, mas eles vão ter muito mais dificuldade disso, justamente devido às sanções e ao fato de que eles dependem muito mais de munição de artilharia do que os ucranianos, né? Os ucranianos têm aquela lógica, que a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, que é a lógica de usar menos munição com mais precisão, né? Ainda mais com o equipamento do Ocidente, isso se torna muito mais fácil. Os russos, como o equipamento deles tem baixa precisão, eles precisam lançar uma quantidade muito grande de cartuchos para conseguir atingir alguma coisa, né? Bom, isso daqui o pessoal está fazendo sarro da burocracia russa, né? O pessoal lá devia ter um plano para limpar a neve hoje, só que, embora esteja muito frio em Moscou, não tem neve, né? Mas como a burocracia manda passar o limpador de neve ali, o pessoal passa o limpador de neve mesmo. Ah, não tem neve? Não tem problema, a gente passa o limpador assim mesmo, né? O importante é preencher o papel e carimbar lá embaixo. Tá vendo aqui esse limpador de neve aqui? Deveria jogar no caminhão. São vários caminhões que vão acompanhando ele, porque, em tese, rapidamente enche um caminhão e daí outro toma um lugar e, né, vai revezando assim. Então os caminhões todos aqui, só que faltou a neve, né? Não tem problema, burocrata vai lá e ó, o importante é carimbar o papel. E bom, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo hoje, falando sobre a política aqui no Brasil, mas chega a ser assustador isso, né? Isso é o meu grande medo, né? Que essa vitória do Lula aqui no Brasil vai levar a gente, vai associar novamente o Brasil a tudo o que tem de ruim no mundo, né?
Na época do Lula, o Lula cansou de elogiar o Ahmadinejad no Irã, que era o presidente do Irã na época, né? O Ahmadinejad veio aqui no Brasil. Assim, o Lula tem essa coisa de comunista, não é comunista progressista como não é a direita progressista que tem nos Estados Unidos ou que tem na Europa. Não, aqui é a esquerda marxista mesmo. O pessoal vai fazer merda mesmo, né? E quer se associar com esses marxistas antiquados como Maduro e coisa e tal. E agora o Maduro está sugerindo ao Lula montar um bloco político aliado à Rússia e China. Que porcaria é essa? Onde nós vamos parar? Em que esse pessoal vai botar o Brasil? É o que eu falo para vocês. Bolsonaro foi lá na Rússia, cumprimentou o Putin, ficou em cima do muro na guerra. É verdade, tudo isso é verdade, mas pelo menos Bolsonaro tinha alguma ligação com os Estados Unidos, tinha alguma ligação com o Ocidente. O Lula não. O Lula vai jogar isso tudo pro alto e vai querer se associar a essa turma lá da esquerda mundial, né? Rússia e China. Caramba, muito triste isso. Vamos ver, né? Por enquanto é o Maduro tentando cantar o Lula. Tomara que... o Lula eu acredito que ele vai querer, mas eu espero que o resto da política lá em Brasília consiga impedir ele de entrar nessa roubada desse mundo multipolar do Putin, que no final das contas não tem nada, não tem... Que mané mundo multipolar é esse, sendo que o polo é China e Rússia? Não tem isso. Adoraria que tivesse outro Estados Unidos em outro lugar, com liberdade também, com política e economia forte também, mas para ter um mundo multipolar na liberdade, mas um mundo multipolar entre liberdade e opressão não faz sentido, né? Enfim, que tristeza isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.